Boa noite a todos. Novamente nesta noite vamos realizar o Evangelho no Lar, na nossa casa espírita Lar Nogueira. Vamos seguir com o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos, o item 18, Bem e Mal Sofrer. Então, meus irmãos, antes para nós começarmos, vamos nos conectar a Deus, a Jesus, nos colocando numa posição confortável, esvaziando nossos pensamentos, para podermos ter agora todo o tempo disponível, e toda a nossa vibração nessa passagem do Evangelho, pedindo a proteção divina, como também a proteção do mentor da nossa casa espírita Lar Nogueira, e todos os trabalhadores da seara do bem e do amor, esses espíritos superiores que nos acompanham diariamente, nos ajudam na nossa caminhada, nas intuições. Então, que eles continuam, permaneçam conosco nesse momento, nos intuindo nesta passagem e que ela seja de máximo proveito para o momento que estamos passando e também para toda essa evolução que ainda nós temos que seguir. A vida é em frente. Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, esteja no trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino dos deuses, ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Eu já vos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é guardada a proporção com a resignação e a coragem. A recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma promoção. Se depois, como militar, que não desejais um repouso, em que o vosso corpo se elevaria e a vossa alma se entorpeceria. Alegrai-vos quando Deus vos envia para a luta. Esta luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida, em que às vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que se mantém firme em presença do inimigo pode fraquejar sob o choque de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus nos reserva a palma da vitória em um lugar glorioso. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-o para vós mesmos, com justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode não traduzir isso assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Portanto, após o trabalho virá o repouso. Lacordaire, Le Havre, em 1863. Bem, meus irmãos, nessa passagem novamente, os Espíritos nos vêm nos trazer explicações para os momentos de turbulência que nós passamos em toda a nossa vida aqui na Terra. Reforçam que aqui é um lugar de sofrimento. A felicidade não é deste mundo. Então, como diz, todos irão sofrer, tanto os reis como os plebeus, porque o que nos iguala aqui na Terra, um dos fatores que nos iguala é a dor, é o sofrimento. Ninguém que está na Terra irá deixar de sofrer, maior ou menores, dependendo da ocasião, dependendo da evolução de cada um. Porque, dificilmente a gente aceita uma perda, principalmente as perdas do coração, quando entes queridos se despedem, às vezes a gente não entende, não sabe o porquê de tão cedo. Então essas são uma das dores que a gente tem que aprender a passar. As provas estão aí, a gente precisa encará-las de frente, a gente tem que saber que isto sempre nos traz um proveito. A gente não entende o todo,
né, que Deus está nos mostrando. E também quando a gente está num tempo que não está tendo algum sofrimento, ou vai passar por toda essa vida sem sofrer, isso não quer dizer que nós já temos todo esse merecimento. Também pode ser um tempo que Jesus está nos dando para nos recompor, né, para reafirmarmos a nossa vontade de cumprir com as nossas tarefas, né, de pagar nossas dívidas. Então, um momento de menos sofrimento não quer dizer um momento de muita consagração, né? Pode ser, como pode não ser, né? A gente sempre tem que estar sabendo, né, que se nós estamos aqui na Terra é porque somos espíritos imperfeitos. Ainda temos algumas coisas para acertar, né, algumas chagas para nos livrarmos, né, como ódio, como ciúmes, como invejas. Isso é muito importante. E não é por ter que suportar as provas, né, que nós não vamos deixar de viver, deixar também de aproveitar os momentos alegres, para também aprender com eles, aprender que tudo passa, como já foi nos dito. Os momentos alegres com os momentos tristes. E é em cima dessa fé, dessa perseverança, que Deus nos pede que nós vençamos. Que nós podemos vencer sempre com alegria. Não adianta nós entregarmos. Ele não quer que a nossa prova seja um momento de súplica. Ele quer que a nossa prova seja um momento de aprendizagem. Que seja um momento de nós revermos o que está certo, o que não está tão certo, como nós podemos fazer para prosseguir, como nós devemos atender o próximo, como os nossos familiares. Esses são os questionamentos que nos propõe cada vez que nos colocam em alguma dificuldade. Podemos ter certeza, né, que o nosso merecimento por suportar tudo isso, né, em breve ele será nos mostrado, né? Nós teremos outros caminhos para trilhar, outras missões para cumpri-las, e nós vamos, com paciência, com dedicação, com fé e com muito amor, suportando um por um, né? Como em outra passagem, Jesus já disse, né, vinde a mim que o meu jugo é leve. Deus nos concede sempre a carga conforme a nossa capacidade. A gente sempre tem que dizer que Deus é um credor assim, muito bondoso, né? Ele tem a capacidade de parcelar nossas dívidas, né? A gente pode ter um tempo em branco, né, sem nada a pagar, né? Ele deixa a gente descansar, uma ou duas existências, né? E depois nós retornamos, conforme nós nos sentimos melhores, conforme nós podemos nos comprometer. Essa carga muito pesada, ele sabe que a gente pode parar pelo caminho. Então ela não tem um objetivo, né? Então é melhor nós termos uma carga mais leve que nós podemos suportar e cumprir com aquilo que nós nos comprometemos. Então, repetindo as palavras do Evangelho, bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Nós, irmãos, que nós vamos aceitar as provas então com resignação, com paciência e com sabedoria, nós estamos cumprindo com aquilo que nós nos comprometemos, com aquilo que nós necessitamos. Não é nada de castigo, não é uma cobrança indevida. Pode haver muita injustiça na terra, mas com certeza não há nenhum injustiçado. Todos estamos cumprindo com aquilo que nós devemos e que é a nossa obrigação para um e para com outros. Então, meus irmãos, vamos voltar então àquela posição de descanso, de conforto, e agradecemos por mais esta passagem do Evangelho que acabamos de ver, por essa humilde e simples tentativa de explicá-la, né? Porque a instrução dos Espíritos até seria muita prepotência querer explicar alguma coisa sobre o que os Espíritos superiores deixam aqui tão claro para nós. É uma passagem simples, passagem bem clara, né, que não deixa muita dúvida. Vamos agradecer então por esse momento, vamos agradecer pela dádiva de Deus de nos dar a vida, de nos dar a saúde e nos darmos as provas que nós podemos cumprir, né? A sua bondade, a sua benevolência, e que esse Deus bondoso, onipresente, esteja sempre conosco, nos protegendo, nos amparando, nos iluminando neste caminho. Vamos pedir para nossos irmãos que sofrem,
que eles tenham também um alento. Todos esses irmãos que não têm uma moradia, que não têm um teto, que não têm uma alimentação, nossos irmãos que estão encarcerados também, esses que erraram perante a lei de Deus e também perante a lei dos homens, que estão lá cumprindo a sua pena, a pena aqui da terra, que nós sabemos que é a pena com Deus, ela será depois acertada conforme a capacidade de cada um no seu tempo. Nós todos iremos evoluir, o mundo vai evoluir e nós iremos acompanhá-lo. Então vamos nos preocupar cada dia mais com a nossa evolução moral, nossa evolução espiritual, porque com a evolução de termos bens e termos propriedades. Claro que isso é tão importante para nós sobrevivermos, mas que não sobreponha as coisas boas do Espírito. Vamos pedir também que os Espíritos superiores, os médicos, enfermeiros do espaço, que fluidifiquem essas águas que nos acompanham, que nelas seja colocado todo o remédio necessário para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, e também seja feita uma limpeza no nosso campo mental. Dizendo essas palavras simples, mas com muito amor no coração, com muita humildade, agradecemos as nossas companhias maravilhosas que nós tivemos. E fiquem todos com Deus. Que assim seja.